vamos na sigla e tornamos aqui então para o primeiro bloco de perguntas e respostas. Vamos conversar. Isto será mesmo uma conversa. Queremos ouvir um pouco mais daquilo que o padre pensa sobre a Angola e as liberdades dos cidadãos. Vamos na sigla e voltamos já. Então, cá estamos novamente, padre, mais uma vez, bem-vindo e vamos então naquela que é o nosso quesito aqui, as liberdades dos cidadãos em Angola. Quando se fala de liberdades dos cidadãos, ou melhor, iniciando um conceito de forma muito holística, o que são as liberdades? Como é que podemos entender as liberdades e olhando para Angola, onde é que podemos colocar as liberdades? Pronto, assim, de uma maneira livre, eu diria que a liberdade podíamos entender como um dos pilares sobre as quais pode assentar ou pode se construir a democracia. Porque, na verdade, o pressuposto fundacional da democracia é mesmo a liberdade. Então, ao falarmos de liberdade, para o nosso caso, queríamos entender ou queremos entender aquela dimensão da vida que nos dá horizontes e nos abre caminho para podermos escolher com a nossa própria consciência, para podermos decidir a partir dos valores fundamentais da própria vida que nós abraçamos e nós defendemos. Então, quando falamos de liberdade, podíamos dizer que em Angola a liberdade é uma Uhum. decoração política que serve exatamente eh, para ornamentar ou para enfeitar a própria democracia, já que para se falar de um país democrático há que se respeitar a liberdade. E nesse caso, vamos encontrar a liberdade a nível da própria filosofia, com a capacidade de o homem se orientar na vida defendendo sempre o certo. E nós diremos assim, ou perguntaremos a nós mesmos, como é que se realiza, ou como é que podemos entender ou vislumbrar a liberdade do cidadão angolano? Em Angola, a Uhum. liberdade, poderíamos dizer que depende efetivamente da própria educação, porque a educação é a formação da consciência que nos poderá orientar numa liberdade que aponte para o bem. Porque mesmo a nível de educação moral e cívica, aprendemos o que é liberdade e o que é libertinagem. Via ser libertinagem quando é uma liberdade irresponsável, porque a liberdade precisa de disciplina. Daí a própria lei, que vem exatamente para limitar alguns excessos, estes excessos que podemos chegar a pensar que somos livres quando somos prisioneiros da própria liberdade. E no caso de Angola, como disse, que a liberdade aqui é uma decoração política, nós vemos jovens que fazem exercício da sua cidadania, porque liberdade consiste Uhum. mesmo em apontar o errado, consiste em dizer o que se pensa, e é um direito constitucionalmente consagrado. Nós encontramos as liberdades, todas elas salvaguardadas e tuteladas na lei. Uhum. Mas, na prática, eu não consigo ver muito bem como é que se exerce a cidadania, porque a cidadania é mesmo o lugar da nossa liberdade em ação. Eu digo isto Uhum. porque jovens que são apontados, rotulados como arruaceiro, lúmpenos e outros nomes pejorativos, exatamente por quê? Porque apontam o errado. E isto nos leva a compreender o que a liberdade existe apenas para aqueles que são defensores ferrenhos do status quo, aqueles que
defendem o partido em situação de governo, em situação de poder, então estes é que podem exercer livremente a sua própria liberdade, falando, mas falando o quê? A favor de. Agora, quem é opositor, quem procura usar a sua liberdade exatamente para mostrar o que está errado e apontar novos caminhos, então eles são tidos como inimigos da paz. Portanto, aqui o que eu queria dizer é que para nós em Angola a Uhum. liberdade é apenas uma decoração política, é um efeito da democracia. Da democracia. Padre, aqui falas de decoração, política e das limitações, aos excessos, não é? Uhum. Porque a liberdade, ela portanto, são várias liberdades. Aqui vejo o padre, tocas muito no aspecto da liberdade de expressão então, se nós entendemos essa limitação dos excessos, os aquelas pessoas ou jovens, na sua maioria, que tendem a indicar o mal, não é, a exercitar, o seu direito civil, a exercitar a sua cidadania na liberdade de expressão, eles portanto, encontram estas limitações. Aí, quem é que está, de facto, a limitar os excessos? O Estado está a limitar os excessos de forma correta ou como é que podemos interpretar essas limitações de excessos? É, para podermos compreender essa limitação de excesso, há que dizer também que o nosso grande problema em Angola é de se ter criminalizado a própria verdade. E me explico como é que se criminalizou a verdade. É que, de facto, nós nos deparamos com uma situação social que leva ao pessimismo. Nós nos deparamos também com uma certa desinformação, nos deparamos também com uma realidade tão propalada que na vida real está na contramão da realidade objetiva. Então, quando os jovens procuram exercer o seu direito de cidadania, o que é que acontece? Eles vão apontando erros, vão apontando o que está a adoecer a própria democracia e em sequência deste adoecimento da democracia, também tem limitado os direitos do cidadão e tem levado também a que se não respeite a dignidade das pessoas. Então, estes jovens que fazem esse trabalho cívico, esse trabalho de civismo e de despertar a consciência cidadã, são rotulados ou são perseguidos exatamente porque se criam verdades, algumas verdades inventadas que colocam sem alguns critérios morais e éticos na cabeça do cidadão para olhar sempre ao partido em situação de poder como salvador, como aquele que, na verdade, está a fazer tudo por Angola e pelos angolanos, quando, na verdade, nós olhamos um cortejo de sofrimento de pessoas que lhes falta o básico. Mas o que é que acontece? É que se meteu na cabeça das pessoas que patriotismo significa defender partido e não defender a pátria. Então, os excessos Uhum, aqui a que me refiro são mesmo os excessos da parte de quem quer manter o status quo social, daquele que defende que, na verdade, são grupos privilegiados e que devem ser respeitados, que no devido tempo poderão resolver os problemas da população, quando, na verdade, a fome, como diziam os latinos, faz o lobo sair da mata. A fome não conhece ética, não conhece moral e não conhece lei. E é esta situação que cada vez mais vai adensando e vai agudizando as questões sociais, como é o caso da delinquência, que é consequência mesmo das más políticas públicas. uhum. A delinquência, este é um grande problema que nós temos, mas voltando no tema das liberdades e da libertação, eh, olhando um pouco, naqueles livros ou no último livro que publicas, falas da libertação e nos deste, portanto, uma escala, progressiva, usando a metáfora,
bíblica, onde falas do Quaresma, falas da Páscoa, e da Sexta-feira Santa e por aí fora. Eh, Olhando para Angola, como nos estás a ilustrar os problemas da liberdade que é oprimida. Portanto, o cidadão angolano não consegue utilizar a sua liberdade de expressão, liberdade de pensamento. Acabas de dizer que houve uma indoctrinação, ou para quem está no poder, os grupos da elite, para eles o patriotismo é defender um grupo partidário. Ora bem, tem uma terminologia que se usa hoje na gíria, a democracia angolana está no cafrique. E se a democracia angolana está no cafrique, todas as liberdades estão no cafrique. Como libertar então esta democracia? Como podemos libertar esta situação? Mas antes de falarmos de como libertar, podes nos dar um conceito da libertação? Muito bem. Libertação, tal como o nome aqui pode indicar, libera acciones, é uma liberdade em ação. Portanto, é o progresso da liberdade, porque a liberdade não pode ser entendida como um valor acabado. É sempre um valor por se conquistar, porque a nível de ontologia, todos os seres são livres. É o que levou, agora não estou lembrado se é Nelson Mandela que disse que a prisão não são as grades, porque há homens que estão na rua, mas estão presas, e alguns estão atrás das grades, mas estão livres. Ele coloca aqui a liberdade como uma questão de consciência. Portanto, partindo dessa liberdade, eu posso dizer que precisamos libertar a nossa liberdade. É aí que vai o processo de libertação. O processo de libertação teria começado desde 1975, mas não houve esse processo de libertação, porque em 1975 foi quase que mudança só de regime, do regime colonial para o regime comunista ou socialista, mas que usava as mesmas estratégias do então colono, do colonizador, que foi, mas deixou o espectro do seu poder que até agora ainda mantém refém a sua própria população. Eu digo isto porque a libertação, que, tal como citei aqui Nelson Mandela, passa pela consciência. A libertação, então, é este processo de formação de consciência para que a pessoa saiba quem é. E aqui podemos remontar ao povo bíblico. Como é que a libertação dependeu de quê? Tinha de se lembrar das promessas que Deus fez aos seus antepassados. Estamos a falar de Abraão, Isaac e Jacó. Quando o povo se lembrou das promessas, tomou consciência de que é o povo da aliança, é o povo eleito. E como povo eleito, não podia permanecer sobre o jugo da escravidão de Faraó. Por isso, procurou libertar-se. Ganhou a liberdade quando saiu do Egito, mas vemos que ao longo da caminhada ou da peregrinação para a Terra Prometida, encontramos ainda um Israel que não conseguiu se libertar do Israel que estava enraizado na sua mente. Por isso é que em momentos de dificuldades ainda pensavam, diziam, não, como é que tu nos trazes aqui, onde não há nada, quando no Egito tínhamos cebola, tínhamos quê, e até que trouxe uma expressão muito conhecida, que saudade das cebolas do Egito. E no nosso caso, não houve esse processo de libertação. Saímos do regime colonial, entramos na guerra. Depois da guerra, alcançamos a paz, mas até não diríamos paz, diríamos o armistício, porque ainda as nossas ruas são todas elas lugares de perigo, as nossas estradas são lugares de perigo, os nossos hospitais são lugares onde, mais que ir à busca de cura, vamos à busca de outro tipo de doença. Então, não houve essa própria libertação, tanto que hoje o sonho da juventude que se quer emancipar olha para a Europa como a terra prometida. Daí o fluxo migratório hoje estar em alta, exatamente porque a pessoa não se realiza em Angola. Se nós chutamos os portugueses, por que é que agora hoje vamos mendigar o título de residência, o visto, indo para Portugal, que tivemos de expulsar? É porque exatamente não houve esta libertação, porque a libertação é mesmo
um processo de construção de mentalidade, de construção de consciência, construção da própria cultura e o refontalizar os nossos valores. Isto não aconteceu porque não houve tempo para construir este homem que foi flagelado por 500 anos de escravatura, o que nos retirou já o amor próprio. O momento que seria de reconstrução deste homem, ainda conhecemos a selvageria de uma guerra sangrenta, de interesses de um grupo que, prontos, ainda hoje estamos à espera do pedido de desculpas à nação. Então, até uhum, hoje, nós não tivemos tempo de reconstruir a nossa mentalidade, não tivemos hum. tempo de refontalizar os nossos valores, tanto culturais, morais e espirituais, porque estamos sempre em busca de alguma coisa. Estávamos em busca de paz, hoje estamos em busca da resolução do problema até do homem primitivo, a habitação, a alimentação e o vestuário, porque as pessoas estão a comer na Portanto, lixeira. Então, aqui a estás a nos levar, libertação é mesmo. estás a nos levar Sim, sim, no pirâmide do Maslow, não é? As necessidades pois é, básicas, que é a habitação, o pois é. frio. Portanto, padre, falou aqui dessa questão, desse problema da imigração, da juventude que está a aprodar-se, eh, não digo quase toda, mas é maciço. Estamos a ver por semana, diariamente, todos os voos que vão em direção da Europa e talvez de outros continentes, melhor colocado, muito angolano, muito jovem angolano está a emigrar. Falas de residência e não só, temos outro grande problema que o nosso povo está a afrontar. Muitos estão até a preferir ganhar outras nacionalidades. O que é que tens a dizer sobre esse aspecto? Um cidadão com uma nação, mas prefere até despir-se da nacionalidade de origem para adquirir uma outra nacionalidade só para poder sobreviver. O que é que tens a dizer sobre essa questão? Esta questão até me remete a uma expressão de um dos presidentes dos Estados Unidos, agora não consigo me lembrar exatamente quem é, que disse que não deves perguntar o que é que a pátria deve fazer por ti, mas tu O que deves Kennedy, fazer pela Jeff pátria. Kennedy. Muito bem. Num debate que eu tive, alguém chegou a me dizer isso na cara, e tal como eu respondi a ele, acho que aqui posso também abordar sobre isto. Uhum, Quando nós falamos de pátria, normalmente nos interrogamos o que é a pátria? A pátria, como dizia, o que é o Estado, é uma pessoa do bem, tem como substrato ontológico esta palavra pátria, pátria que vem mesmo do latim pater, que é pai. Então, a pátria, que é pai, nos dá também condições para o patrimônio, que é o ofício do pai. Por isso é que quase que todas as políticas devem visar as pessoas frágeis. As pessoas devem sonhar que eu nasci numa casa de lata, ou numa casa de chapa, numa casa de capim, mas se eu conseguir trabalhar e com a ajuda da própria pátria, eu vou conseguir sair dessa situação de pobreza, porque o desenvolvimento quer dizer mesmo dar sonho ao pobre para que no futuro tenha uma vida mais ou menos aceitável. Agora, o que está acontecendo em Angola é que nos tornamos órfãos de uma pátria que foi presa, podemos dizer que a pátria continua ou está cativa ou está refém de grupos que agregam interesses particularmente egoístas. E por causa disso, nós estamos numa situação de abandono. Olhamos para a pátria e dizemos assim: vou defender que pátria, porque a pátria está mais para partido, se partidarizou a pátria, de tal modo que os sentimentos que mais sobressaem é de defesa de um partido, porque se sabe que ao defender o partido terei recompensa, terei privilégios, terei benesses. É ali que vai a bajulação e outros processos que até nem vêm a propósito. Então, um jovem que sonha com o futuro, que sonha com uma vida melhor, olha em Angola, começa a se quer se localizar e vê que se não for da JMPLA, portanto, se não for do MPLA, esse futuro é adiado, esse futuro se torna uhum, miragem. Então, rumo também, seguramente, tem alguns valores de casa, alguns valores do berço, que lhe impedem de defender o indefensável, o que é que faz? Vai pensar se mudar.
porque mesmo quando bajula, lhe dão, por exemplo, 240 mil kwanzas ou 300 mil kwanzas mensais. Como a vida está, 300 mil kwanzas mensais quase que não consegue responder aos problemas que as famílias enfrentam. Temos problema de doença, problema da cesta básica, problema de quê? Então as pessoas vão vendo que indo para a Europa com um salário de, por exemplo, 800 mil euros, ele consegue o básico, consegue sobreviver, porque o salário mínimo em Portugal, por exemplo, que são 700, 800 e tal mil kwanzas, chega a ser quase 900 mil kwanzas em Angola. Então a pessoa vai comparando, prefere migrar e, de facto, aí também encontramos outro problema da migração, que estou a Uhum, trabalhar num texto que brevemente, se calhar, vai sair, que vou uhum, interrogando se a migração não vem a ser um conceito que faz parte da ética vocabular para se falar mesmo de exílio. Porque é verdade, existe uhum, imigração, existem migrações forçadas, outros tipos de imigração. Mas nós vamos vendo uma pessoa que prefere abandonar o seu país exatamente para desenvolver outras nações. O que é que está na base? É que é uma pessoa que perdeu a esperança, já sabe que não tem onde pegar, não tem que armas usar para lutar, para se emancipar o país e devolver o sonho às pessoas que muito precisam, que estão estagnadas na miséria e olham para frente quase que não há nada. Então, como as uhum. pessoas, nós vimos isso nas migrações bantus, sempre foram em busca de melhores condições de vida. E se vêm aqui noutro país, terão as condições minimamente humanas que lhes são negadas no seu próprio país, então imigram por causa disso. Padre, falando das migrações e opressão, o homem em busca de melhores condições de vida, temos já aqui algumas participações, algumas questões que estão a ferver aqui no chat. Temos a primeira que se refere quando falamos da opressão, as limitações. Tem a Sônia Santos que pergunta, que faz a seguinte pergunta, não é? Estará o senhor padre a querer dizer, por outras palavras, que o atual governo é um governo opressor? E eu acrescento não querer fugir desta pergunta, mas perguntar o seguinte: eh, nós estamos a emigrar, os nossos jovens estão a emigrar, estão aí a desenvolver os outros países. Não será que o padre Mário não concorda com esta teoria de que os países, os países mais desenvolvidos, os países ocidentais, as antigas colônias, continuam a ter o nosso sistema de desenvolvimento abafado, continuam, digamos assim, a intrometer-se, a fazer um jogo para que os nossos governos continuem a martirizar o seu próprio povo. Portanto, eu coloco essas duas perguntas. Eu não sei se, padre, vais conseguir me separar estas duas questões. Ok, muito bem. A questão da Sônia Santos é legítima. Para responder, eu gostaria ainda de voltar na formalidade da lei. De acordo com a nossa Constituição, Angola é um Estado democrático e de direito. Mas é na mesma Constituição, onde até encontramos alguns juristas que chegam a dizer que a nossa Constituição encontramos um constitucionalismo abusivo, exatamente porque por causa do presidencialismo acentuado. Os poderes que dão ao presidente podem resvalar a intrometer-se nas outras áreas do poder, porque o nosso poder está institucionalizado, não personalizado como na monarquia. Está institucionalizado exatamente para haver separação. Mas essa separação tem sido notada. Se acompanharmos as informações que chegam, podemos falar que, mais que falar de democracia, também não queremos falar de ditadura, podíamos falar aqui de uma certa autocracia do nosso regime. E ao se falar de autocracia do nosso regime, podemos dizer que um Estado autocrático não é mais senão opressor mesmo. Opressor por quê? Vamos nos questionar. Os jovens que têm sido detidos, são detidos por quê?
Vamos na nossa lei penal, acho que é o número 333, que fala do quê? Dos símbolos da República, que quem violar ou quem usar certas expressões indecorosas, deselegantes, poderão ser presos. E eu me perguntei assim, os símbolos do quê? Os símbolos do Estado. Entra o presidente é símbolo. O símbolo de... Pronto, é aqui só para dizer Uhum, que de tal modo que a própria Constituição consagra a liberdade, aqui vamos falar liberdade de consciência, liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdades civis, tal como consagra este direito, vamos encontrar também este direito a ser um tanto quanto sonegado ou então ignorado quando estamos diante de interesses partidários. Vamos ver os jovens que foram presos porque se manifestaram, ou um uhum, jovem que foi preso porque estava a exigir os seus direitos, se manifestou por causa da questão da cesta básica, se manifestou por causa de não há carteiras nas escolas, se manifestou por causa de alguns direitos dos cidadãos que são ignorados e são presos. Aqui não estamos diante da opressão. Vamos ainda falar de jovem que vai dizer assim: o nosso governo é incompetente e, em consequência disso, é preso. Onde é que está a mentira? Está a ver? Aqui vemos que uhum. se criminaliza a verdade como uma estratégia de silenciamento. Ou então, venha se ameaçar, ou então se chega a se subornar algumas consciências. E aqui dizemos, será que não é opressão? Quando estamos diante de um Estado que coopta as mentes opositoras, estamos diante de um Estado que suborna, alicia, ameaça, intimida. Será que não estamos diante de um governo opressor? E agora, em relação à questão do Álvaro, eu diria que faltou, ou ainda está a faltar juízo na nossa liderança. Estou a falar Uhum, liderança africana em geral, falta juízo. Por quê? Não se entende como é que os nossos presidentes ou então os nossos líderes não apostam muito no bem coletivo, quase que são mais bens pessoais. Vamos assim no caso uhum, de Angola. Porque que os que têm dinheiro se tratam nas clínicas, até isso eu abordei um pouco no livro A Culpa dos Inocentes. Quem tem dinheiro, é questão de saúde, vai para clínicas privadas ou então vai para o estrangeiro. Quem tem dinheiro não vai para quê? Para a escola pública, vai para os colégios ou vai para fora. Quem tem minimamente condições vai passar férias fora. Então, vemos que o próprio dinheiro angolano, que começou isto mesmo, é a liderança, foi investido noutros mercados cambiais, porque não se entende, Angola que mais precisa de moeda estrangeira vai entrar no ranking de um dos países que mais levou moeda estrangeira para Portugal. Vamos dizer, onde é que está o patriotismo? O que faltou é juízo na nossa liderança porque não houve patriotismo. O que faltou foi mesmo de criar condições para que as pessoas não tivessem necessidades de procurar lá fora o que dentro teriam de bem e de melhor. Agora, em relação às antigas colônias, de facto há sempre uma ingerência, há sempre uma certa mentalidade de controle. E isso vamos ver a partir mesmo do próprio imperialismo. É que o uhum, mundo, e eu digo isso por causa de coisas que vou vendo pela Europa, quase que o mundo foi desenhado de tal modo que a África não tem lugar. Nós vamos nos empurrando para um mundo que não foi desenhado para nós. Mas porque falta juízo na liderança, o que é que acontece? A liderança leva petróleo, leva diamante, leva mercúrio, leva tudo exatamente para serem aceitas. Eles uhum, procuram comparar-se com pessoas que não têm nada a ver conosco. Não está se fazer, não está se construir uma África ou uma Angola essencialmente nossa. Ainda seguimos padrões hegemônicos, seguimos modelos ocidentais, quando não estamos a criar os nossos próprios paradigmas. A falta de liderança é que vai levando a que os nossos países e o futuro das novas gerações esteja toda ela vendida por causa da ganância e da cobiça daqueles que estão na liderança.